Professor, boa noite. Como enxergar essa derrota de hoje, partindo de repente do princípio, se o senhor discorda também, de um número interessante de jogadas perdidas no ataque, né, lá no setor de ataque, e daí por diante, como classificar, como colocar e justificar essa derrota de hoje? Boa noite. Gente, a coisa mais óbvia que eu acho que poucas pessoas... O jogo estava muito igual até a expulsão, gente. O jogo foi decidido e tem que entender que futebol de alto nível, quando você não termina com 11 jogadores, a chance de derrota ela é enorme. É raro você ver assim, alguém que tenha conseguido um resultado diferente. Então, assim, isso foi determinante. Acho que o primeiro tempo o São Paulo conseguiu um espaço, mas nós fomos muito mais incisivos. O Rafael fez pelo menos 2 defesaças. Nós temos que entender isso. E as pessoas não colocam isso assim. O que foi determinante, infelizmente, um baita de um jogador, que é o Fabinho, que acabou tomando o segundo amarelo. Claro, a gente tentou segurar ali da melhor forma possível. Os jogadores foram guerreiros até o fim. Mas é muito difícil, cara. Futebol de alto rendimento, 2 equipes que, na minha concepção, estavam um jogo muito equilibrado ali. Acho que até que a gente volta melhor o segundo tempo, começa a encurtar mais os espaços, né? Discordo dessa coisa que o goleiro deles fez boas defesas. Nós finalizamos bem, finalizamos no gol. E ele está ali para isso e fez uma grande partida. E isso foi, na minha concepção, foi isso que aconteceu no jogo. Oi, Anderson. Analisando assim, no geral, os últimos jogos, eu sempre falava o seguinte: o Sport sempre tinha, desde o início do ano, 12 titulares. Porque você revezava muito o Edinho e o Labandeira, e geralmente quem entrava no segundo tempo fazia uma diferença. Ou o Edinho quando entrava, ou o Labandeira. Eu te pergunto, nos últimos jogos, englobando também o de hoje, esse banco não está fazendo diferença por quê? Gente, eu vou repetir para você mais uma vez. É muito difícil. Os jogadores que entraram hoje, a maioria deles entrou depois de ter um jogador a menos. É muito mais complicado. Não tem como jogar muito. A gente tem que tentar defender. Ainda com 1-0 para eles, a gente ainda conseguiu criar uma chance ali. Se a bola é um pouquinho melhor, talvez a gente pudesse até ter empatado. Mas nós estamos jogando contra o São Paulo. Não estamos jogando contra qualquer time. Um time extremamente capacitado. Se fosse o contrário, eles tivessem perdido um jogador, talvez podia ser diferente. Eu vou te falar assim, o que foi realmente desequilibrante foi a partir do momento que nós ficamos com um jogador a menos. Então, as modificações que foram feitas foi mais para sustentar uma vantagem mínima, para que a gente pudesse ainda ter mais chance, talvez, numa igualdade de número de jogadores, num jogo lá no Morumbi, que é sempre muito difícil, mas continuar, que o São Paulo tivesse só uma vantagem mínima. Foi essa a nossa preocupação. Boa noite, Anderson. Boa noite. Boa noite. O Sport vinha numa sequência muito boa de resultados aqui na ilha, 17 jogos, 17 vitórias, mas hoje acabou perdendo. Então queria que você falasse, você como gestor, o que é que você vai fazer para não deixar que isso abale psicologicamente os jogadores? Eu assim, lamento informar a todos que isso ia acontecer um dia, gente. Você já viu algum time ficar 100% a temporada toda, jogando em casa? Nem o City, não sei se ele consegue fazer isso. Então, é audácia demais achar que a gente ia fazer isso. Não vamos, é impossível fazer isso. Então nós adiamos o máximo possível isso. Nós podíamos ter perdido outros jogos em outras situações. Aconteceu agora, a gente lamenta muito, mas um dia ia acontecer. E o mais importante para mim é que a gente possa ter uma reação muito... Nós vamos enfrentar um jogo dificílimo no sábado. Como eu tenho falado com você, assim, a gente pega adversários que tem semanas abertas, a gente não teve nenhuma praticamente. A gente pega adversário que tem 10, 12 jogos a menos do que a gente na temporada. Então a gente eu fico surpreso com o desempenho dos atletas, a capacidade deles de poder buscar o resultado, correr. Então mais importante é que a gente possa, e é uma convocação para o nosso torcedor. Eu sei que eles estão muito chateados, eles nos ajudaram muito hoje. Acho que eles reconhecem a grande maioria, Porque infelizmente a gente ainda tem alguns que acham que está tudo errado na hora que perde. E não está, muito pelo contrário. Como não está tudo certo na hora que ganha, não está tudo errado na hora que perde. Acho que nós fizemos um bom jogo.
Enquanto tivemos o confronto de 11 contra 11, foi um jogo extremamente equilibrado, com melhores oportunidades para o esporte. As melhores oportunidades foram do esporte. A partir da expulsão, nós tentamos segurar o máximo possível. A gente já tinha feito um movimento já de substituição com o Edinho com 3 minutos. Então isso me trouxe uma limitação também, porque eu tinha que esperar um pouquinho para ver qual que era o comportamento. A gente tentou segurar até onde deu, mas a gente fez modificações no sentido de poder. O ideal para nós, depois de ali, era tentar segurar para não sofrer o gol, mas não foi possível. E agora a gente conta muito com o nosso torcedor no jogo de sábado, assim. A gente precisa agora, nesse momento, assim, do apoio. Os atletas, eles nunca deixaram de correr, de dedicar, de se empenhar. E... como eu falei, a gente, claro, vamos esquecer agora a Copa do Brasil, vamos pensar no Brasileiro da Série B, que é a competição-alvo que a gente tem no ano. Isso desde o começo, não é segredo para ninguém. O pessoal fala assim, por que não foi com time reserva para Itu? Porque nós precisamos ganhar em Itu também. Nós precisamos pontuar. Porque depois fica uma distância que a gente não consegue chegar. Aí é nadar contra a maré. E a gente não pode dar o luxo de fazer isso. A Série B é muito difícil. E eu posso falar porque eu já conquistei 3. Então eu sei como é que é. Não se brinca em Série B. Todo time tem capacidade e condição de nos vencer. Então a gente precisa estar muito ligado, muito concentrado, né? Mudamos o chip hoje, fizemos o nosso melhor, não deu, vamos mudar e voltar para a nossa competição lá, né? Que a gente precisa muito do torcedor. Eu gostaria muito que o torcedor que viesse sábado, viesse com o intuito de poder nos ajudar. Nós precisamos. A distância de um jogo para o outro aqui são de 60 horas, 66, 69 horas. É muito, muito curto o espaço. Nós chegamos aqui segunda-feira, às 18 horas, quase 19 horas, em Recife. Jogamos domingo, 8h30 da noite. Olha para você ver. Então nós estamos tentando fazer da melhor forma possível e entregar o melhor para o nosso torcedor. E nós precisamos sábado desse apoio. Espero que o torcedor que venha sábado possa vir com esse espírito. Nós precisamos da sua ajuda. Que vocês possam incentivar e motivar os nossos atletas do começo ao fim. Que os caras estão se dedicando muito para entregar para o nosso torcedor sempre bons resultados. Professor, boa noite. Boa noite. O Sport enfrentou, antes do São Paulo, Coritiba e Bahia. Na minha avaliação, enfrentou hoje o melhor adversário, falo de Série A. Melhor tecnicamente, e concordo com o senhor quando o senhor disse que o Sport fez uma boa partida até o momento em que o jogo estava igual, né? Com o número de peças igual. Para a sequência da temporada, eu gostaria que o senhor avaliasse a importância de um enfrentamento desse nível, pensando para a sequência da temporada e com o seu time rendendo bem, como rendeu. Assim, o que fica de lição, de uma certa forma, que a gente conseguiu criar situações muito interessantes. Não foram bolas escapadas, foram situações criadas por nós contra o São Paulo. Se a gente é capaz de fazer isso com o São Paulo, eu acredito que a gente possa fazer com muitas equipes aí e a gente continuar buscando o resultado como a gente joga. A gente joga para vencer sempre, a gente não joga de outra forma. Anderson, boa noite, Jorge, boa noite a todos. Você acabou de pedir para que a torcida venha sábado aqui para apoiar o Sport na competição alvo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, um jogo difícil. E nos próximos 3 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport vai contar aqui na ilha com torcida composta por mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Você já passou por algo assim, como um tipo de punição na carreira dessa forma? Não. E como é que você viu isso acontecer no Paraná? O estado do Paraná foi um sucesso no Couto Pereira, na Arena da Baixada. Esse público diferente nessa punição que o Sport está cumprindo, um público, obviamente, o que o STJD está exigindo nesse caso. É uma situação diferente, assim, eu confesso que eu nunca vivenciei isso. Mas nós contamos muito com eles, assim, né? Essas crianças, esse público especial, as mulheres, que elas possam, né, todos possam vir com o espírito de poder nos apoiar, nos incentivar, porque a gente precisa muito, assim. A gente está muito chateado ali, cara, mas você olha para o olho de cada um ali, os caras estão já com foco no jogo de sábado. E qualquer energia positiva vai ser muito importante para a gente conta muito com... A gente possa encher aqui, quem sabe, né? Fazer uma coisa muito diferente, uma festa bonita,
4 horas da tarde, né? Então, um horário bom também, né? Para que a gente possa ter a prática de futebol, as pessoas possam vir ao estádio e ainda ter a oportunidade de ter o evento familiar depois. Almocem com a família, venham para cá e façam uma festa maravilhosa que a gente espera aí no sábado. Anderson, boa noite. Boa noite. Voltando a falar da Copa do Brasil, pensando no jogo da volta, você falou, acho que na sua segunda resposta, da dificuldade que é enfrentar o São Paulo no Morumbi. E aí vocês vão para lá com um titular a menos, que é o Fabinho que foi expulso, uma desvantagem de 2-0, num estádio onde o Sport nunca ganhou na sua história. Eu queria que você falasse da dificuldade, do tamanho do desafio que vocês têm pela frente para tentar seguir na Copa do Brasil. Cara, o desafio é enorme, o desafio é o São Paulo, com toda a qualidade, com o baita treinador que tem, que é o Dorival. Mas cada jogo é uma história diferente. O que aconteceu aqui pode acontecer lá do contrário. A gente não pode simplesmente entregar um jogo desse. É jogo, gente. Futebol tudo é possível. Né? Futebol tudo é possível. Hoje nós tivemos um jogo lá do Real Madrid com o City e as coisas aconteceram como ninguém esperava, porque o Real Madrid tem um histórico de nunca, e acontece. Tudo acontece, um dia acontece. A gente não sabe quando vai ser, mas um dia acontece. O que a gente tem que estar concentrado, ligado nesse jogo lá, é de fazer outro bom jogo, entendeu? De tentar fazer, eu acho que nós criamos boas situações aqui, de jogar, de fazer o que tem que ser feito. E a história do jogo vai ser construída nessa data. A gente vai aguardar, né? E quem sabe a história nos reserva alguma coisa diferente. Boa noite, Anderson. Boa noite. Eu sei que nas últimas coletivas você já vinha falando sobre a questão do Igor Cariús e como vocês esperavam e acatariam qualquer decisão judicial ou do STJD que fosse ser feita. Mas eu queria saber da tua posição mesmo, de como é que foi receber essa informação de que você não poderia contar com um jogador que tem sido titular na tua equipe e como é que você está lidando com essa situação agora? Assim, eu falo, porque é claro que a gente lamenta muito que um jogador nosso possa estar envolvido nisso, tá? É uma situação muito, muito chata, é uma coisa terrível, né? Acho que eu detesto coisas utópicas também, entendeu? Assim, o cartão amarelo no futebol, ele foi manipulado durante toda a existência dele praticamente. Manipulado pelos jogadores, manipulado por comissão técnica, direção. Quando tem 2 cartões, vai tomar o terceiro para ficar fora de um jogo. Então tem uma série, ninguém vem aqui agora falar que agora nós vamos ser éticos. Não, isso já acontecia há muito tempo, porque o cartão amarelo, ele, de uma certa forma, ele não altera o resultado do jogo, né? Ninguém ganha, a não ser torneio início, eu acho, né? Torneio início antigamente era assim. Mas não tem, cara. É uma válvula que sempre foi, né, controlada de uma outra forma. Então, todos eles estão extremamente errados, precisam pagar por aquilo que foi feito, mas também não fica apontando arma para ninguém, apontando o dedo para ninguém, porque desde muito tempo, esse evento, eu acho extremamente equivocado alguém apostar em cima de uma coisa que é extremamente manipulável, né? Às vezes o jogador sabe quando ele vai tomar o cartão, às vezes não sabe, às vezes sabe, às vezes... Antigamente tinha muito de tomar para poder ter folga no final de semana. Essas histórias a gente escuta sempre, né? Então, não quero também ficar... a questão de manipulação de resultado, tomar cartão vermelho e prejudicar a equipe, isso não tem discussão nenhuma. Estamos falando de uma coisa que, de alguma forma, já dentro do futebol, desde que foi implementado, ele foi, né, sendo manipulado de uma forma diferente quando há interesse. Quando há interesse. O jogador, às vezes, tinha 2 cartões, aí vai enfrentar o clube de origem, o jogador que está emprestado. Muitas vezes ele tomava o cartão para poder cumprir, né, no jogo que ele não poderia jogar e ninguém também fala isso ainda, né? Todo mundo quer ser... Não, então, o nosso trato é com a justiça, né? Que a justiça determinar, nós estamos aqui para acatar. Não tem um detalhe a mais, e eu não quero ser aqui dono da verdade nenhuma,
porque eu não sou capaz de apontar o dedo para ninguém, porque também sou falho, tenho as minhas limitações, como qualquer ser humano. É muito fácil apontar para aquele que cometeu algum equívoco, mas antes faça uma reflexão e veja o que você tem feito também. E todo mundo é passivo de erro e é passivo de cometer coisas muito graves até, que às vezes não aparecem em lugar nenhum. Não vai ser preso, não vai ser nada, mas comete coisas terríveis aí no dia a dia. Então, a gente tratou isso com a maior naturalidade possível, respeitando sempre a decisão da justiça, né? Então, a justiça determinou, nem conversamos, né? Assim, acatamos plenamente tudo aquilo que é determinado, e eu espero que esses atletas todos tenham brevemente o seu julgamento da forma mais justa possível, e constatando que tiveram erro, tiveram alguma coisa envolvida com algum ganho diferente, que possam ser punidos de maneira exemplar. Tá? Boa noite, Anderson. O que é que você, mesmo com a derrota, o que é que você pode tirar de proveito, né, do que você viu que você aprovou no desempenho do esporte hoje, diante de uma equipe muito qualificada como é o São Paulo, pensando também nessa questão do Campeonato Brasileiro, que é a prioridade da equipe na temporada? Acho que, como eu falei, sim, estava um jogo muito equilibrado, né? E acho que até que o segundo tempo a gente volta com uma postura melhor. Eu acho que no primeiro tempo, se eu fizesse uma ressalva, eu faria muito em cima de um posicionamento, talvez, que a gente podia ter empurrado um pouquinho, agredido um pouquinho mais o portador da bola, ter sido um pouco mais agressivo para poder encurtar o homem da bola. Acho que a gente deixou eles com assim, muita vontade, mesmo sendo uma bola numa posse mais em rua, assim que a gente fala, mas a gente deu muito espaço, e quando eles conseguiam fazer uma inversão, eles criavam alguma dificuldade para a gente. Acho que no segundo tempo não, acho que a gente já adiantou um pouquinho, a gente conseguiu neutralizar essa posse assim. Acho que fica de lição também que a gente foi capaz de criar espaço contra uma equipe que é muito qualificada. A gente poderia ter saído na frente, poderia ter conseguido o gol, poderia ter saído com uma vantagem. E que a gente está aí, né? Ninguém acha que nós temos uma equipe extremamente pronta para tudo, sempre é passível de alguns ajustes, e a gente está nessa expectativa de sempre tentar ajustar bem e fazer o melhor aí na sequência. Anderson, boa noite. Ainda em relação a essa questão de Cariús, o senhor trabalha com a hipótese de buscar outro lateral esquerdo para suprir essa lacuna que vai ficar, visto que ele está suspenso por 30 dias, né, uma preventiva, mas a tendência é que ele fique ainda mais tempo fora de ação. Como é que o senhor tem lidado com isso? A gente tem conversado um pouquinho, não só nessa posição, mas em outras posições. Quando que abre a janela, Jorge? Julho. Então, o movimento que nós vamos fazer é em julho. O clube nunca deixou de acompanhar o mercado, né? E ver aonde tem uma carência. Nós temos hoje o Vitor Gabriel, né, da base, que é um menino que esteve com a gente durante todo o tempo, já fez um jogo contra o Novo Horizontino. Então, assim, a gente não está desguarnecido ali. Nós temos um jogador, tanto Filipinho como com o Vitor Gabriel. Então, de uma maneira natural, eu acho que a gente vai fazer essa leitura de mercado, fazer o movimento para poder fazer alguns ajustes que a gente acha que são importantes, de uma maneira muito equilibrada, entendeu? Sem desespero, buscando bons nomes que possam agregar um valor importante para essa equipe, que na minha concepção é uma equipe com uma cara e um perfil muito bom, né? A gente sabe que pode agregar um pouquinho, e a gente vai em busca disso. Anderson, boa noite. Boa noite. O senhor falou algumas perguntas atrás a respeito da torcida, e eu vi, depois do jogo aqui, uma imagem do Chico recebendo uma copada no rosto. Não sei se o senhor viu, se o senhor percebeu na hora, se vocês comentaram, mas a minha pergunta vai nesse sentido. Vocês estão fazendo uma temporada bem positiva, apesar da Copa do Nordeste, apesar agora da Copa do Brasil, mas vocês estão fazendo uma temporada positiva com números positivos, principalmente dentro de casa, onde estavam invictos. Como é que você recebe essa animosidade da torcida com essa reação de jogar um copo na cara do jogador? Vamos lá. Quem que é o melhor treinador, talvez, do mundo hoje? Guardiola? Quantas Liga dos Campeões ele conseguiu nos últimos anos? Então, assim, cara, não há fracasso. Outro dia, um jogador de basquete que é fera, a gente quer o tempo todo colocar a gente como incompetente, ruins.
Fala assim, cara, faça uma avaliação, cada um da sua posição, daquilo que faz, né? A gente tem aprendizados, cara, assim. Eu não acho de maneira alguma que foi fracasso a nossa Copa do Nordeste. Fizemos a melhor campanha. Perdemos de 2-1, ganhamos de 1-0. Qual que é o desequilíbrio? Por que o Ceará foi tão melhor do que a gente? Colocar tudo em cima dos pênaltis, falando assim que vocês não valem nada e o outro vale demais? Não. A visão que eu tenho, não. Eu ainda acho que nós fomos muito melhores. Eles foram melhores no jogo lá, eu admito e tenho noção disso, mas é incomparável a diferença que foi aqui. Incomparável. Incomparável. Foi assim, um jogo que a gente jogou intenso e foi para cima. Talvez tenha faltado os últimos 15 minutinhos ali, que a gente, é lógico, vai tentando. Chega uma hora que a gente não consegue mais manter aquele ritmo, mas... Então, não acho de maneira alguma que há fracasso, entendeu? Aqui hoje, por exemplo, vamos falar sério, gente, aqui foi um jogo equilibrado. Vocês querem fazer uma conta? Olha quantas vezes o orçamento do São Paulo é maior que o do Sport. Põe isso na cabeça, põe isso para você ver o que significa isso. Nós jogamos de igual para igual com eles aqui, cara. Podíamos ter feito 2-0 no primeiro tempo. Se fizéssemos 2-0 no primeiro tempo, não era nada extraordinário. Não era nada, como é que fala assim, me escapou aqui a palavra. Não, poderia ser justo até, porque as oportunidades que nós tivemos foram muito claras, entendeu? E não seria injusto falando assim, né? Como se o São Paulo também saísse com 1-0, talvez também não seria injusto. É um jogo muito igual ali, né? Mas eu ainda prezo um pouquinho que a gente teve oportunidades mais claras, assim. Então a gente não tem que, de alguma forma, ficar tentando achar só coisa ruim num trabalho que é um trabalho consistente, cara. Não é o meu trabalho, é o trabalho dos atletas, aquilo que eles estão desempenhando, desenvolvendo. A gente joga um futebol para frente, um futebol bonito, um futebol bom de se ver. Eu, pelo menos, acho, né? Tem gente que gosta de outras coisas, mas eu acho um futebol atraente, um futebol de toque, futebol de time que cria muitas oportunidades. Às vezes a gente é criticado aqui porque cria muito e não faz todas. Não vai fazer, o futebol nunca vai fazer. Mas a gente cria, cara, a gente cria desequilíbrio e hoje não foi diferente. Hoje a gente criou boas situações claras. No lance até, acho que do cabeceio do Fabinho, a bola já tinha passado ali pelo Wagner por causa de detalhe e a gente não conseguiu fazer o gol. Uma jogada de lado que a gente trabalha muito. Então, cara, eu só tenho coisas muito boas para poder falar sobre os atletas, sobre o esporte. E lamento profundamente que tem ainda torcedor, e eu não sei nem sinceramente, o que isso não representa, talvez, a atitude de não pode representar uma torcida. A gente não pode pegar de quantos mil? 25, 26? Sei lá, 26 mil pessoas, pegar e falar que isso representa a ideia do torcedor. Não é. Infelizmente, pessoas que não respeitam as outras existem em todos os lugares. Não é um privilégio do estádio de futebol. Não é um privilégio. Tá? A gente só lamenta, né? Porque o que esse grupo tem feito, eu tenho muito orgulho. Muito orgulho mesmo do que o esporte tem desenvolvido até agora. Mas não terminou a temporada, tem muita coisa pela frente. Nós vamos ter dificuldade, momentos ruins, momentos muito bons. Mas é importante que a gente entregue no final da temporada aquilo que o torcedor espera, que é o retorno à Série A. Beleza?